Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Leonardo, sou professor da classe Adolescentes e hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por tema Como conviver com o diferente. Antes de tudo, eu queria convidar vocês a curvarem as vossas cabeças, aonde você se encontra, para fazermos uma oração pedindo a Deus para que Ele abra nossa mente e nos dê sabedoria neste dia. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade, estenda a tua mão sobre as nossas vidas, abre as nossas mentes, Senhor, que tudo que venha a ser tratado aqui seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. A lição de hoje é a lição de número 5, e mais uma vez tem como tema, como conviver com o diferente. O texto bíblico ele está em Gênesis, capítulo 37, versos do 1 ao 36. E o texto de destaque que nós iremos ler hoje está em Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz assim: No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A lição é de suma importância para a atualidade, visto que hoje, mais do que nunca, estamos vivendo com vários tipos de pessoas em nossa sociedade. Então, várias diferenças, várias culturas estão se reunindo e, principalmente nesse período onde estamos em casa, nós estamos agora passando ou sendo obrigados, na verdade, a conviver com a diferença em nosso lar, certo? Então, eu queria iniciar essa lição com uma pergunta. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Essa pessoa que está do seu lado assistindo essa aula, será que você poderia olhar para ela neste momento e ver quantos pontos diferentes tem nessa pessoa? Quantas diferenças da fisionomia dessa pessoa ela tem para você? Será que, provavelmente, você vai ver que essa pessoa ela tem uma altura diferente da sua, ela tem uma cor talvez diferente da sua, um tipo de cabelo diferente do seu. Então, é muito comum a gente encontrar diferenças em todos os seres humanos, certo? Todo ser humano, ele tem características, ele tem personalidades diferentes. E nossos dias é muito difícil conviver com essas diferenças, certo? Hoje nós iremos tratar sobre este assunto. Como conviver com o diferente, como conviver com aqueles que não são como nós. Então, o primeiro tópico da lição, ele traz uma pergunta. Sou diferente, e daí? Uma pergunta junto com uma afirmação, certo? Sou diferente, e daí? Já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? Cada um tem uma personalidade, uma maneira de pensar, um gosto diferente e etc. Certo? Então, cada pessoa ele tem uma forma de pensar, ele tem um gosto musical, um gosto de leitura. Cada pessoa tem a sua própria personalidade. E hoje nós podemos ver que é muito difícil conviver com essas pessoas, com pessoas que pensam diferente da gente, certo? Então é muito comum, por exemplo, na escola, quando a gente está lá na escola, a gente vê certos grupos que não se misturam com outros grupos. Por quê? Porque um grupo prefere tal coisa, o outro prefere outra. Então, essa diferença de pensamento gera divisões na sociedade. Isso é muito comum de ser observado. Porém, a diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. Ele nos dá a liberdade de escolher o que desejamos ser na vida, certo? Então, ser diferente não é uma coisa ruim. Ser diferente é uma dádiva de Deus. Eu queria perguntar a você que está me ouvindo neste dia. Será que você tem capacidade, será que você se sente à vontade de admitir que você é diferente? Será que você consegue dizer essa afirmação que está no título desse tópico, sou diferente, e daí? Ou será que você tem tentado se encaixar em padrões que não são seus? Será que você tem tentado se encaixar em situações que você não faria normalmente, mas para se encaixar em determinados grupos, você está começando a fazer? Veja, a diferença é algo dado por Deus, certo? Nós vamos estudar ainda um pouco mais nessa lição, mas nós podemos adiantar que a diferença, certo? A diversidade, ela é algo dado por Deus. Não há problema em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é a viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme Ele desejava que vivemos,
certo? Então, Cristo, ele deseja que nós vivamos em liberdade. E viver em liberdade é assumir as nossas características, é assumir como realmente nós somos, certo? Vivemos em uma sociedade que impõe padrões. Então, nós vivemos em uma sociedade que diz, olha, você tem que ter um cabelo assim, você tem que ter o corpo assim, você tem que comer isso, você tem que vestir isso. E muitos dos nossos jovens estão tentando se adaptar a esses padrões, sendo que Cristo ele não nos chamou para sermos iguais à sociedade, certo? Pelo contrário, se ser diferente é uma dádiva de todo ser humano, para nós que somos cristãos, é uma dádiva maior ainda, porque Cristo ele nos chama exatamente para sermos diferentes da sociedade. Então, uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da vida é a de se relacionar com todos os tipos de pessoas sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. O apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente isso. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Então, examinem tudo, porém fiquem com o que é bom, certo? Então, nós vemos isso não só nessa geração, como nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós. Nós vemos que, geralmente, algumas pessoas elas levam erros para suas famílias, certo? Então, se o teu pai, ele batia, se o teu avô, ele batia no teu pai, às vezes o teu pai vai e bate em você. Se o teu avô, ele era de um jeito que o teu pai não gostava, às vezes o teu pai, ele leva esse problema para o seu filho. Então, as gerações vão perpetuando erros, certo? E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário, está dizendo, olha, examinem tudo, porém fiquem com o que é bom. Então, você que está na sua casa, tem que ter em mente, os seus pais, eles também têm falhas. Os seus pais, eles também têm erros. Os seus amigos, eles também têm erros. Porém, vocês devem analisar tudo e pegar aquilo que é bom para vocês. Se, infelizmente, o teu pai, a tua mãe, ele faz algo que você não gosta, eu não estou dizendo que eu fico com raiva, não. É algo que te fere emocionalmente, algo que te machuca realmente, não leve isso para frente. Então, dê por encerrado esse problema na tua família, para que futuramente você ensine apenas aquilo que os seus pais passaram de bom para os seus filhos, amém? Isso é muito importante. Vamos para o segundo tópico, a diferença como presente, certo? Então, recapitulando, o primeiro tópico dizia, sou diferente e daí? O primeiro tópico, o ponto principal desse tópico é que você aceite a diferença, não só do próximo, como a sua mesmo, certo? Tire da sua cabeça esse negócio, eu preciso me vestir desse jeito para me encaixar e ser amigo do fulaninho, da fulaninha. Não, é porque a minha amiga ela se veste desse jeito, eu também tenho que me vestir. O meu amigo corta o cabelo desse jeito, eu também tenho que cortar. Tire isso, aceite e assuma a sua vida como ela é, certo? Não se envergonhe de quem você é. Agora o segundo tópico, ela vai dizer a diferença como presente. A palavra de Deus nos mostra o aspecto diverso de o Altíssimo criar o mundo em sua natureza, certo? Então, em uma rápida pesquisa, eu vi que em 2011 saiu uma pesquisa em uma revista científica que existem na Terra, isso em 2011, certo? 8,7 milhões de espécies catalogadas, certo? Desculpem aí. Então, existem 8,7 milhões de espécies catalogadas na terra e no mar. Veja quão grande é o número de espécies que existem na terra. E Deus fez assim. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus fez cada animal conforme a sua espécie, certo? Então, hoje, ou melhor, em 2011, cerca de 8,7 milhões foram detectadas, certo? Então, não é diferente com o ser humano. O ser humano também tem as suas peculiaridades. O ser humano também tem as suas diferenças. Então, você é diferente do seu irmão. O seu irmão, ele não tem as mesmas características físicas, os mesmos gostos que você. Isso foi obra de Deus. Deus planejou assim, certo? Então, nem tudo, olha só, embora a diversidade ou a diferença seja um presente de Deus,
nem tudo é belo e bom. Não podemos esquecer que neste mundo vivemos sob a influência do pecado, o que quer dizer que nem toda diversidade presente nos seres humanos reflete a vontade plena de Deus. Como assim, Leonardo? Você acabou de dizer que a diferença é um presente de Deus. Então, como nem tudo reflete a vontade de Deus? Veja, eu gostaria de dividir as diferenças em duas categorias, certo? Irei generalizar muito, em duas categorias apenas. Então, irei chamar aqui a diversidade biológica e a diversidade ideológica, certo? Toda a diversidade biológica, ela precisa e deve ser aceita. Ela precisa e deve ser respeitada. Ela precisa e deve ser aceita como correta, certo? Toda a diversidade biológica, ela tem que ser aceita de forma que não exista preconceito ou discriminação. Ah, eu nasci com um braço só. Não importa. Para Deus, você tem a mesma importância da pessoa que nasceu com os dois. Ah, eu nasci com um problema visual. Não importa. Para Deus, você nasceu para a glória e honra do nome dele, certo? Então, não é porque você tem um cabelo de um jeito, o outro tem um cabelo de outro, que você vale mais. Não. Para Deus não existe isso. Todos temos o mesmo valor para Cristo, certo? Então, já na diversidade ideológica, nós não temos isso. Na diversidade ideológica, em sua maioria, não foi criada por Deus. A diversidade ideológica, ela é criada por homens, certo? Então, os homens, eles têm as suas ideologias. Os homens, eles possuem as suas diversidades de opiniões. Então, se o fulano, ele acredita em tal coisa, o ciclano, ele não acredita, certo? Se o irmão A, ele acredita em uma coisa, o irmão B, ele pode acreditar em outra totalmente diferente. Então, isso se chama diversidade ideológica. Enquanto a diversidade biológica, ela é boa e ela é agradável a Deus, serve para a honra e glória de Deus, a diversidade ideológica nem sempre. É muito bom frisar isso. Por quê? Nós vivemos em um tempo onde existe o chamado relativismo, certo? Então, todos os caminhos apontam para Deus. Existem pessoas que acham que Jesus ele veio em todos os cantos do mundo de uma forma diferente, certo? Então, essa semana mesmo eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: como você sabe que a sua religião e o seu Deus é o único verdadeiro? Essa é a principal pergunta que o relativista ele faz. Como você pode garantir que a sua fé ela é a verdadeira, certo? Então nós estamos vivendo hoje, muitos dos nossos irmãos nas nossas igrejas estão com esse pensamento deturpado, esse pensamento diz, eu não posso dizer que a minha fé é a única e verdadeira, certo? Isso está totalmente errado, isso é um total equívoco. Nós devemos aceitar tanto a diversidade biológica como a diversidade ideológica, certo? A diversidade ideológica, nós não podemos concordar com tudo que nos empurram, tudo que falam para nós. Porém, respeitar e aceitar é o nosso dever como um cristão. Mas lembrando, aceitar é diferente de relativizar, certo? Então, nós não podemos aceitar em nenhum momento que existam duas verdades, enquanto a Bíblia diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só existe um único caminho e uma única verdade. Passou disso, não tem conversa, certo, pessoal? Então, respeito. Isso não quer dizer que você tem que ignorar o seu colega que pensa diferente de você. Isso não quer dizer que você tem que rejeitar o diálogo com um colega que vive com você, na sua escola, futuramente na sua faculdade, nos seus trabalhos, certo? Precisamos aprender a conviver com as diferenças. Eu vou contar uma experiência aqui, para que sirva de lição para vocês que estão me ouvindo, certo? Então, na minha infância eu tive um amigo, tenho até hoje, ele é meu amigo, depois ele se ajeitou um pouco, certo? Que ele andava comigo desde pequeno, a gente cresceu junto. Chegou um momento, nós éramos crentes, né? Ainda sou, graças a Deus. Esse amigo, ele foi batizado com o Espírito Santo. E eu não fui.
Eu lembro como se fosse ontem, a gente foi lá para consagração, pediu batismo, e esse amigo foi batizado. Depois desse dia, meu Deus, esse amigo ele se envolveu numa bolha, e ele só era amigo agora de quem era batizado. Quem não era batizado, para ele, não era crente. Então ele falava, Senhor, passava, não falava com ninguém, se envolveu em uma bolha que para ele só quem era crente era ele. Então, isso não é bom, certo? Nós não podemos viver em uma bolha, não é isso que Deus quer, que vivamos em uma bolha, isolado, enclausurado, com medo de se contaminar. Não, nós devemos ter atenção, certo? E ver o que é bom para nossas vidas. O que não é bom a gente descarta. É claro, se a tua amizade ela te leva mais para o mal do que para o bem, o ideal é que você se afaste. O ideal é que você deixe essa amizade de lado. Por quê? Porque tudo aquilo que nos leva para longe de Deus deve ser descartado. Certo? Então, o pecado ele deformou a perfeita criação de Deus. Então, existem inúmeras ideologias aí no mundo, ideologias humanas, certo? Vocês precisam conhecer a palavra para saber que a única ideologia verdadeira é aquela ensinada por Cristo. A única ideologia verdadeira é aquela que está descrito nesta palavra. Passou disso, é conversa, certo? Então, precisamos, veja bem, recapitulando, precisamos entender que a diferença ela é um presente de Deus, certo? Quando a gente fala de diferença, nós temos que entender que Deus ele nos deu liberdade. Então, a liberdade é um presente de Deus. Com isso, a diferença também. Ele deu capacidade a você de escolher os seus caminhos, de escolher aquilo que você quer ser, certo? Então, vemos muitos jovens que vivem frustrados porque eles têm medo de escolher os seus próprios caminhos, certo? Então, meu pai quer que eu seja tal coisa. E aí ele bota na cabeça, ele não consegue pensar diferente, ele tem que ser aquilo. E ao passar dos dias, ao passar dos anos, quando chega a fase da adolescência, é quando você começa a formar a sua opinião, formar a sua personalidade, você começa a se distanciar um pouco daquilo que o seu pai talvez queria que você fosse, e você se sente culpado. Isso tem causado mal à nossa juventude, tem causado problemas, porque a nossa juventude não sabe o que quer, ela não sabe decidir os seus próprios caminhos, mas Deus ele te deu liberdade para escolher, certo? Então tenha a diferença como um presente de Deus. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico, que tem por tema, todos são diferentes. E agora? Então a gente começou dizendo que a diferença, ela é um presente de Deus. Porém, viver em um mundo, em uma sociedade, onde todos são diferentes, é uma coisa muito complicada, certo? Então, todos são diferentes. Você poderia pensar que agora ficou complicado. Como é que eu vou conviver agora se todo mundo é diferente? Veja bem, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, para ver se você consegue compreender o que eu quero falar. Eu tenho aqui duas ferramentas que podem ser bastante úteis na mão de alguém que sabe usá-las. As duas são chaves, as duas servem para apertar parafusos, porém as duas apertam parafusos diferentes, certo? Essa aqui aperta um tipo de parafuso, essa aqui aperta um outro tipo de parafuso. As duas são úteis, porém as duas não são nem de perto semelhantes. Assim somos nós na mão de Deus. Nós somos ferramentas nas mãos dele. Não necessariamente eu preciso fazer a mesma coisa que o meu irmão faz. Eu posso fazer algo totalmente diferente dele. Ele pode pregar com perfeição, ensinar com perfeição. Eu posso fazer outra coisa totalmente diferente. Porém, nas mãos de Deus, nós temos a nossa real utilidade. Assim também no mundo, certo? Precisamos, mais uma vez eu gostaria de frisar muito, conviver com o diferente, respeitando. Mesmo que você não concorde, você precisa respeitar. Você não pode mudar a sua opinião, certo? Então, muitas vezes, dentro da nossa própria família, as diferenças nos levam a consequências trágicas. Então, dentro da nossa própria família, às vezes, as nossas diferenças, elas terminam gerando conflitos, certo? Não é isso que Deus quer. Deus não quer conflito. Lembra? A palavra está escrita, seguir a paz com todos e a santificação, certo? Nós costumamos muito frisar a santificação. Porém, nós também devemos seguir a paz com todos, certo? Então, precisamos
ter isso em mente. Nosso irmão, ele pode pensar, o nosso amigo, ele pode pensar totalmente diferente de mim. Você, como bom cristão e servo de Deus, você não pode se deixar levar pelos pensamentos dos outros. Ah, você disse que o Senhor Jesus leva você para o céu, mas eu acredito que o meu amigo aqui, ele também leva. Não. Você tem a palavra e a palavra diz que Jesus é o único caminho. Então você não pode aceitar o que ele fala como verdade. Porque existe uma única verdade. Certo? Gosto de frisar muito isso. Tem pessoas que dizem, não existe apenas uma verdade. A verdade é relativa. O amigo pensa de um jeito, eu penso de outro, e não necessariamente ele está errado ou eu estou errado. Nós dois podemos estar certos. Isso é conversa. Certo? Então, ou eu estou errado ou ele está errado. Os dois não dá. Vocês podem até saber quem não está certo em alguma questão. Mas, quando descobrirem, um vai estar errado e o outro vai dar certo. Ou, no máximo, os dois estão errados. Mas, certo, os dois não tem como. Certo? Então, você não pode se deixar levar pelo pensamento do outro. Porém, você precisa aprender a conviver, respeitar dentro dos limites. Certo? E, principalmente, nas nossas casas. Às vezes, nós não conseguimos entender e se relacionar bem com próprios familiares, certo? Então, tem pessoas que não conseguem ter conversas ou diálogo com os pais, porque toda conversa ele gera um conflito. Então você, pai, você, mãe, que está me ouvindo, também tenha consciência que os seres humanos eles são diferentes, a história ela é diferente, a sua geração foi diferente dessa geração do seu filho. Então, é preciso saber conciliar as coisas, é preciso saber conversar, certo? Então, relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas, sobretudo, amar os que nos têm como inimigos, certo? Então, nós devemos amar até aqueles que nos têm como inimigo. Aqueles que não vão com a sua cara, aqueles que não te aceitam no grupinho lá da escola, certo? Você também tem que amar ele. O texto bíblico, que eu falei logo no início, está em Gênesis 37, versículo do 1 ao 36, ele vai contar a história de quem? De José. José é um bom exemplo de um problema familiar. Um bom exemplo de um jovem que teve uma crise em sua família. José era tão diferente dos seus irmãos, que os seus irmãos o odiaram e quiseram matá-lo. Veja só. Então, veja como não saber tratar as diferenças podem levar a coisas terríveis, principalmente dentro da família. Então, vocês que me escutam, seja adolescente, seja jovem, criança, os pais, coloquem em mente, Deus, ele não quer desavença. Deus, ele gosta da paz. Deus, ele quer amor. Então, o que Jesus veio fazer foi nos ensinar a viver, a aceitar as diferenças, certo? Então, eu queria finalizar esta aula com um desafio a vocês que estão me ouvindo. Aprendemos no primeiro tópico que todos somos diferentes. Todos somos diferentes e devemos assumir. Aprendemos no segundo tópico que a diferença ou a diversidade, ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, graças à liberdade que Ele nos deu. E aprendemos agora no terceiro tópico que, embora todos sejam diferentes, é possível viver em comunhão uns com os outros, certo? Então eu queria fazer um desafio a você que está me ouvindo, jovem, adolescente, irmão, irmã. Não tentem mudar, certo? Aquilo que vocês são para entrar em determinados grupos. Muito menos odeiem aqueles que são de grupos diferentes do seu, certo? Porque a gente tem um costume de fazer o seguinte. Olha, para entrar naquele grupo, eu tenho que ter o cabelo de jogador de futebol. Então, eu vou cortar meu cabelo desse jeito. Porque se eu não cortar, eu não faço parte do grupo. Não tente cortar o seu cabelo se você não gosta, e principalmente se aquilo fere a sua dignidade como cristão, certo? Não tentem se adaptar a modelos mundanos apenas para participar de grupos. Muito menos tem aquele que tenta se adaptar, né? Que a gente chama como o famoso Maria vai com as outras, né? Para onde o que eles fazem, ele vai também e faz. Né? Que a nossa mãe diz, se ele pular na frente do trem, você pula também.
Tem esse. E tem aqueles que são totalmente opostos. Então, eu não me misturo com aquele povo ali. Vai tudinho pro inferno. Eu não quero nem conversa. Veja, irmão, nem odeio e nem também mude a sua essência, certo? Eu desafio a você a fazer o que está escrito no primeiro tópico. Assuma a sua diferença. Diga, sou diferente. E daí? Certo? Aceite a diferença sua e a do próximo. Então, aprendendo a conviver com as diferenças, nós iremos aprender a viver o verdadeiro evangelho. Afinal de contas, Deus não quer, olha só, Deus não quer uma geração igual ao mundo. Deus não quer uma geração que se pareça com o mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença em meio a um mundo que segue um padrão. Um mundo igual, onde todo mundo pensa do mesmo jeito, onde todo mundo anda do mesmo jeito, todo mundo corta o cabelo do mesmo jeito, todo mundo se veste do mesmo jeito. Deus nos chamou para fazer totalmente o contrário, ser totalmente diferente. Ser luz e ser sal. Então eu convido a você, jovem, a ser luz e ser sal aonde você andar. Amém? Então até a próxima e fiquem todos com Deus.